Amém. Agora as crianças vão sentar aqui na frente. Pode sentar aqui vocês, tá bom? Pode vir cá, sentar aqui com as professoras, com as tias. Amém. Vamos esperar elas se ajustar, elas sentarem. Algumas professoras vão sentar juntos, né? Para que a gente possa falar a palavra de Deus e elas possam participar nesta noite aqui no culto. Amém, irmãos? Vamos então fazer uma oração e vamos ler a palavra do Senhor. E vocês vão prestar atenção aqui em mim, tá certo? Todos vocês aqui vão estar olhando para mim para ouvir a palavra do Senhor. Vocês cantaram, agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Vira para cá vocês também, fica assim, ó, chega para cá. Isso, tá bom, ótimo. Ficar de frente para mim, tá bom? Igual está o Antônio aqui, ó, de frente. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por este momento. Ó Deus, por essas músicas que as crianças cantaram. Obrigado, Jesus. E agora que nós iremos compartilhar a Tua palavra, tanto com os adultos, os adolescentes, com as crianças, que o Senhor possa ajudar para que essa palavra possa entrar no nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro eu quero também parabenizar vocês que fizeram essa... Qual o nome disso aqui? Presépio, um estábulo, né? É isso, presépio, estábulo, né? Então, eu sei que a Priscila, juntamente com algumas pessoas, imagino que o pastor Rogério deve ter ajudado, né? Fizeram esse estábulo. Ficou muito bonito e com certeza vai nos ajudar bastante na palavra de hoje. Vamos ler a nossa Bíblia no livro de Lucas capítulo 2, alguns versículos, Lucas 2, versículo 1, que diz: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio, governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do céu veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Queridos irmãos, todos nós conhecemos essa história, a história do Natal, a história do nascimento de Jesus. E a história do nascimento de Jesus, ela é contada em Mateus, e também ela é contada em Lucas. Porém, quando Mateus conta a história do nascimento de Jesus, aonde os magos visitam Jesus, já foi um período posterior ao nascimento de Jesus. Já quando Lucas vai narrar sobre o nascimento de Jesus,
Lucas já está contando sobre o momento do ato do nascimento de Jesus. É somente Lucas que vai narrar a história do dia, da hora. Mateus, quando escreve ali sobre os magos, é evento futuro, mas Lucas vai contar aqui do dia. Interessante, meus irmãos, que havia uma profecia feita por Miqueias. Está no capítulo 2, parece, de Miqueias, ou no capítulo 5, que diz bem assim: e tu, Belém, de forma alguma és a menor de Judá, porque de ti sairá aquele que há de guiar. Ali Miqueias estava dizendo que o Salvador, que o Messias, aquele que foi prometido lá em Gênesis 3, versículo 15, que nós conhecemos como o proto-evangelho, aquele que foi prometido durante todo o Antigo Testamento, diz a história, diz a palavra, as Escrituras, que ele nasceria em Belém. Então, aonde Jesus teria de nascer? Em Belém. Foi de lá que nasceu Davi. Mas acontece, meus irmãos, que José, ele não morava em Belém. Maria também não morava em Belém, eles moravam em Nazaré, eles moravam na Galileia, em uma outra região, tão distante de Belém, distante 100 quilômetros de Belém. Como, meus irmãos, esse casal iria para Belém? Diz a Bíblia que Maria já estava grávida. José já sabia que o que estava ali era uma obra do Espírito Santo, mas não sei até que ponto José tinha o entendimento perfeito, claro, de que o nascimento de Jesus teria de ser em Belém. Mas o que nós iremos ver que agora, meus irmãos, é como Deus ele guia as nações. E é importante os irmãos saber que Deus ele guia todas as nações, todas. Observe o que aconteceu aqui, saiu um decreto, e somente Lucas vai registrar isso. Queridos, a Bíblia aqui fala de dois homens. Primeiro fala de Augusto, e este Augusto realmente era o rei de Roma. A história diz isso. Se os irmãos olharem o período que César Augusto reinou, vai coincidir, vai de acordo, né, com a história secular. César Augusto, ele decidiu fazer um alistamento. Que alistamento era esse, meus irmãos? Não era era semelhante ao que o IBGE faz, mas talvez poderia ser um alistamento para a taxação de impostos. Então decidiu que todos teriam de se alistar. E uma vez que Israel era uma província romana, observe bem, César Augusto estava lá na Itália, ele estava lá em Roma. E olha onde José estava. José estava lá numa pequena cidade da Galileia. Era uma distância enorme. A ordem saiu lá de Roma, para que o mundo inteiro, para que toda a população fosse até a sua terra natal. Então, cada um teria de ir à sua terra natal. Né? No meu caso, por exemplo, se fosse aqui hoje, eu sou de Cachoeiro do Itapemirim, né? Nasci lá, então teria de ir lá em Cachoeiro para poder fazer o alistamento, teria de ser lá no cartório local, da onde eu nasci. Queridos irmãos, e sabe que esse alistamento surgiu, essa ordem, foi justamente no período em que Maria estava para dar luz à criança. Isso, irmão, não pode ser uma coincidência. Não pode ser um fato isolado, não. Isso aqui Lucas aqui está pegando o nascimento de Jesus, está mostrando que as nações do mundo, elas se convergiram para que ocorresse, para que as Escrituras fossem cumpridas, meus irmãos. É interessante nós observarmos que Deus é fiel naquilo que Ele fala. Se Deus falou que que o Filho nasceria em Belém, então Deus iria fazer com que isso se cumprisse. Isso aqui traz um descanso muito grande para mim, irmãos, aonde eu posso confiar nas Escrituras, aonde eu posso confiar na palavra de Deus, e a única função minha é obedecer a palavra e caminhar na luz desta palavra. Os irmãos estão percebendo coisa maravilhosa? O decreto sai lá de Roma. Maria talvez na sua 40ª semana, não sei, o decreto sai lá de Roma, para o mundo inteiro. E José fala para Maria, nós temos de lá em Belém, era uma distância de mais de 100 quilômetros, irmãos.
E eles iriam fazer a pé, andando essa trajetória a pé, até em Belém. José e Maria. Diz a palavra que